Vamos lá. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, vejam que Paulo está dando assim algumas características de como deve ser aquele que almeja o ministério pastoral. Só que aquele que almeja o ministério pastoral, ele, antes de mais nada, ele deve ter convicção do seu chamado, da sua vocação. Aqueles que desejam, aqueles que almejam ainda ser pastores, ou aqueles que já são pastores aqui, vocês têm certeza do chamado? Tem certeza do chamado? Tem certeza do seu chamado? O que te dá essa certeza? Cada dia a gente tem os conflitos, as dificuldades da igreja, e Deus dá força para continuar. É um dos pontos que confirma o chamado. E apesar dos conflitos, das dificuldades, das adversidades que surgem, são pesadas, Deus fortalece, você continua. Você dá certeza do seu chamado? É uma questão técnica. Se você não projeto, é uma questão de realização espiritual, é uma questão de quando a gente está ali, sabe que Deus colocou. Nós devemos ser capacitados em todas as áreas. Mas, na medida do possível, eu me realizo quando uma realização espiritual do que uma realização técnica. Você dá certeza do seu chamado? É o fato de Deus ter me chamado para o ministério. Mas como você sabe que Deus que te chamou? Porque foi algo não espontâneo meu, mas dele. Como é que eu vou explicar isso? É o fato de várias pessoas virem ao meu encontro e não eu me fazer pastor, mas verem em mim um pastor. Uma coisa que eu busquei, fui eu que fui lá, elas que vieram. E isso veio acontecendo no decorrer da minha carreira cristã. Ao ponto de as pessoas me chamarem de pastor sem eu nem ter a pretensão de ser pastor. É o que muitos autores defendem. Então vejam bem, 4 perguntinhas devem ser feitas para você se certificar que esse chamado, você realmente tem essa vocação para o ministério. A primeira delas é a confirmação da igreja e de Deus. Veja que lá em 1 Timóteo 3,7, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Será que a igreja, quando você congrega, será que aqueles que conhecem você, que estão ao seu redor, têm um bom testemunho seu? Será que eles buscam em você ouvir os seus conselhos como homem de Deus, como mulher de Deus? Será que eles buscam em você aconselhamentos de uma pessoa cheia do Espírito Santo, que não fala do conhecimento humano, mas fala de um conhecimento vindo do alto, divino? Será que Deus tem colocado no seu coração
esse anseio. Porque aqui em 1 Timóteo 3, logo no versículo 1, fiel é a palavra se alguém almeja. Essa palavra almeja no grego é orekomai, ou seja, é aquele que busca alcançar, busca tocar, deseja ardentemente. Será que Deus tem colocado isso no seu coração? Então essas confirmações, para aquele que é chamado, para aquele que é vocacionado, são reconhecidas por aqueles que estão em volta. E são claramente mostradas por Deus. Quando nós vemos tantos exemplos na Bíblia, quando Deus chama um dos seus servos, aquele servo, em primeiro lugar, tem a plena certeza de que a voz que ele está ouvindo é de Deus, ainda que ele não vê. Vocês sabem de algum exemplo bíblico que quando Deus falou com o seu servo, ele teve dúvidas de que era ele? Mas ele fez testes até saber que era o próprio Deus. Porque Deus não deixa dúvida alguma. Quando Deus fala, não há dúvida. Você pode ser como Gideão, desconfiado, mas Deus vai dar um jeitinho, tá? E deixar bem claro que sou eu que falo. E muitas vezes Deus mostra que é Ele que está falando no seu coração através dos membros da igreja, através daqueles que nos cercam. Então nós vemos, como foi no seu caso, na sua resposta, que as pessoas de fora confirmam aquele chamado que vem de Deus. Lá em Atos 20, de 22 a 24, eu gosto desse texto aí para colocar em paralelo. Vem ler para mim, por favor. 20, de 22 a 24. Agora eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão o que o Espírito Santo me testifica, de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Veja que a vocação, ela é revelada, ela não é escolhida. Eu não escolho a minha vocação. Eu quero ser pastor, eu quero ser evangelista, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser profeta. Não, não sou eu que escolho. Tá? A vocação, ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus. E ela é revelada no seu tempo, local, espaço e forma. A vocação, ela é pessoal e intransferível. Deus não vai cobrar ninguém aqui de não ter sido um Elias, um Eliseu, um Moisés. Deus vai cobrar você de não ter sido você mesmo, porque Deus tem um plano para cada um de nós, assim como teve para Elias, para Eliseu, para Moisés e tantos outros nomes. Deus escreveu a nossa história e determinou o nosso propósito. Você tem um propósito.
propósito lá. Então vejam bem, a vocação ela é pessoal. Se você não cumprir a tua vocação, ninguém vai cumprir no teu lugar. Dizem que não há ninguém substituível. Para Deus, todos nós somos insubstituíveis, porque Ele preparou um plano especial, específico para cada um de nós. Então, a vocação é pessoal e intransferível. Eu não posso transferir para outro aquilo que Deus planejou para mim. E eu vou ser cobrado. Você pode fugir como Jonas, mas com certeza você vai parar lá no fundo, bem no fundo, porque Jonas foi desceu para Jonas, desceu para o fundo do navio, desceu para o fundo do peixe e para o fundo do mar. Então vejam bem, outra coisa, aquele que é chamado, aquele que é vocacionado, tem dons apropriados. Está lá em 1 Timóteo 3, versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Então veja que ele tem dons especiais, específicos e apropriados para aquele chamado seu. Por isso que eu digo que não dá, aquele cara que chegou, me fala do seu chamado do ministério. Como é que foi? Então, eu tentei fazer engenharia, não deu certo, eu tentei administração, mas eu estava tendo dificuldade com matemática e tal. Aí Deus me iluminou, é esse ministério pastoral. Ou então aquele que, está desocupado, não tinha nada que fazer, tal, e ministério. Gente, vou só lembrar uma passagem. Quando Samuel foi lá para ungir o rei, chegou na casa de Jessé, veio um forte, Deus, é isso. Tem outro. É esse. Cadê o outro? É esse. Tem mais algum aí? Tem o meu filho mais novo, Davizinho, está lá cuidando das ovelhas. Vocês repararam que o único que não estava em casa era o Davi? O único que estava ocupado era o Davi? Deus não chama desocupados. Deus não chama pessoas que não são aptas para alguma coisa. Deus chama pessoas que têm o que fazer, que têm responsabilidades, que têm habilidades para o seu ministério. Claro que Ele molda, dá dons especiais, conforme aquele ministério que já está preparado para ele necessita. É isso que Deus faz. Mas já existem dons apropriados dessa pessoa. Você tem um chamado pastoral, você tem capacidade de ensinar, você tem aí capacidade de ser hospitaleiro, você é uma pessoa modesta. Existem pastores aí que, se você chegar com uma agulha assim, fazer assim, pum, estoura. Então cheio que o bicho está. Cala a boca, eu sou pastor. Eu sou pastor. Igreja tem 2 mil.
ser hoje mesmo. Então, não interessa quantos cursos você fez mestrado, pós-doutorado nos Estados Unidos, onde quer que seja, na Inglaterra. Não interessa o quanto você sabe, você não é nada. Não é nada. Você não faz nada. Quem faz é Deus. É o Senhor que te usa. E por misericórdia, unicamente por misericórdia, nos permite fazer alguma coisa. Eu agradeço todos os dias. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me permitiu te servir mais um dia. Ainda que eu não tenha feito nada. Ainda que eu não tenha feito quase nada. Mas uma coisa eu digo, eu falei do Senhor. Porque todo dia, quando eu me levanto, a minha primeira oração é essa: Senhor, me dá uma chance. Me dá mais uma chance de testemunhar o que o Senhor fez na minha vida. Então você sabe que tem um chamado para o ministério quando você tem dons apropriados. Ah, mas eu não sou aquele cara que prega, que quem disse que você é pessoa de Deus? Quem disse? Talvez esse cara não tenha o dom que Deus precisa para aquele ministério. E ele nem chamado porque falar em público é uma coisa. E sempre um bom pregador é um bom pastor. Exatamente. Então é apenas um púlpito que ensina, que admoesta, que conduz a igreja. O púlpito também faz isso, mas não é só o púlpito. Vejam, o texto é bem claro. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. A minha vida tem que demonstrar aquilo que eu prego. Aquilo que eu prego, antes de mais nada, tem que ter efeito na minha vida. Quando eu for escolher um tema para pregar, às vezes você vai pregar na igreja, olha, fala sobre tal tema. Você vai dar uma palestra, fala sobre tal tema. Mas quando o tema é livre, o que eu faço? Eu vou buscar aquilo que eu melhor falo? Eu vou buscar aquele sermão que eu já tenho pronto? Não. Em primeiro lugar, eu tenho que ir para pregar e orar: Senhor, fala comigo. Mostra meus erros, minhas falhas, me corrige, me permita que eu testemunhe sobre isso. Aí vem uma pancada, tá bom, Senhor, entendi, eu vou falar sobre isso. Então você vai e fala. Quando o pregador seleciona dessa maneira suas mensagens, aí sim você vai ver o efeito que faz essa mensagem. Por quê? Porque você vai falar daquilo que você conhece. Você vai falar daquilo que você tem experiência. Você vai falar daquilo que Deus fez na tua vida. Olha, eu posso conhecer um monte de coisa sobre astronauta, mas eu vou dar aqui testemunho. Eu nunca entrei numa nave, eu nunca cheguei perto de uma nave, não faço nem ideia como é que é aquele troço lá. Todo mundo vai perceber isso, não vai? Agora, quando eu falo de algo que eu já provei, é diferente. É diferente. Então, assim é aquele que tem os ouvidos apropriados. Vejam que aquele que acha, que pensa, que tem vocação, que foi chamado pelo próprio Deus para o ministério, amansei o interior pelo ministério. Não é que ele não tem outra opção, ele tem várias opções. Como eu falei, Deus não chama desocupados nem incapazes.
Deus chama pessoas que têm capacidade, têm algumas capacidades sim, porque têm dons apropriados. Tá? Talvez tenha alguma coisa para mudar, para aperfeiçoar, sempre tem. Nossa vida é toda transformada, desde o início até o fim, para que nós estejamos sendo cada vez mais próximos da imagem dele. Então nós somos trabalhados, moldados dia após dia. Isso não para. Tá? Mas esse anseio, ele nasce dentro da gente, ele é colocado pelo próprio Deus. Eu gosto muito de um texto que está lá em Filipenses, capítulo 2. Versículo 13. Diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, o próprio Deus que coloca no meu coração aquele desejo, aquele anseio que me move, que me impulsiona para o ministério. Não vem de mim, na minha cabeça. Não é? Não dá para escolher. É Deus que escolhe isso para mim. E Ele coloca aquele desejo. A vocação, ela é um ministério. Então, a vocação é um serviço. Ela não é uma diversão. Tem muita gente que olha para o ministério e acha divertido aquilo lá, mas não é. Aquilo lá é um trabalho. E para esse trabalho, eu preciso ter capacitações. E essas capacitações é o Espírito Santo que me dá. Só que nesse trabalho eu vou encontrar problemas. Nos temas, aí metade dos temas que eu passei com vocês fazendo o trabalho é sobre a administração de conflitos. Por quê? Porque não tem outra coisa que o pastor não faça, a não ser administrar conflitos. Olha, eu já apartei briga de professor de sala de aula DVD. Eu já apartei discussão no meio do pátio, na frente de todo mundo. Gente, como eu falo, o cara é tocado pelo inimigo, ele perde totalmente a cabeça. A gente vê lá Pedro dando aquele tremendo testemunho de quem era Jesus. E logo depois, Satanás veio e impulsiona a falar: imagina, né, o senhor nunca vai fazer isso, então como não vai cumprir o meu chamado? Como? Você está doido, Pedro? Está atrás de mim, sabe? Então vejam bem, quem coloca os conflitos, quem atenta para os conflitos no meio da igreja, não pense que você entrou lá dentro do templo todo. Aqui ele não entra. Que nada, o inimigo mora ao lado. Tá? Exatamente. Esse discernimento que Jesus tem nessa hora, eu acho uma coisa fantástica. É só porque ele é Deus. Na mesma hora que ele elogia Pedro, fala, eu acho que passou minutos, não sei quanto tempo, ele já pega um negócio desse e repreende na hora. Eu acho que isso é fantástico. Simplesmente porque ele é Deus. Não dá para dizer outra coisa. A gente precisa disso. Eu? Sou eu lá ficar querendo mané. Acho que não. Isso acontece muito no Ministério Pastoral, pastor Davi. Não sei se já aconteceu com outros pastores aqui. E a gente tem um pastor presidente, que é lá em casa, e você começa a receber muito elogio de uma hora para outra. A pessoa querendo te colocar lá em cima, mas para que você fique mais à vista do que o pastor presidente.
É uma das coisas que eu acho que o pastor tem que tomar muito cuidado quando ele diz presidente de uma igreja, ou quando ele é o presidente da igreja. Pessoas, a bajulação. Né? Eu já tive mais uma experiência nesse aspecto, o pastor é um pastor de uma idade já avançada, e a gente vê assim que a congregação está um pouco já cansada disso, né? Esquece algumas coisas do culto, aquela coisa de pessoa de idade, mas é um homem de Deus, eu vejo Cristo nele, né? E muitas pessoas não entendem esse respeito, essa aliança que eu tenho com ele, sabe? De eu saber que eu estou debaixo da bênção dele, que ele é o presidente, assim, que ele. E mesmo porque ele é muito amoroso. Já aconteceu várias vezes comigo, aquele louvor, aquela coisa que você vê que aquilo não parte do irmão, é outra coisa. O inimigo querendo te impulsionar para que você acelere logo os processos, né? E eu acho que todo pastor ele tem que ter esse discernimento, né? Até na hora que ele recebe um elogio, no trato com as pessoas, e invariavelmente ele tem que ser pacificador, ele tem que ser um homem que pacifica, porque pastorear é pacificar. Né? E as ovelhas, como diz lá o O texto, ministério de Cristo é esse, é da pacificação, da reconciliação do homem consigo mesmo e principalmente do homem com Deus. Então, quando aquele texto fala com o Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, as ovelhas não são nossas, né? São de Jesus, como o pastor está dizendo. Então, é esse cuidado, é essa medida que todo homem chamado para dirigir o ministério, para pastorear o ministério, tem que ter. Tem que ter essa base, porque senão, se fugir disso aí, começa a aparecer mais o homem, mais a minha vontade do que a vontade de Deus, como o Rodrigo Murou, que a gente está sempre nessa criação ligada, porque senão você vai se tornar um problema na obra, na verdade, não a pessoa vai abençoar. E daí o que acontece? O homem toma o lugar de Deus. Pode isso. Veio com elogio, ó, a ele. Toda a transferência da glória, né? Manda para lá. É bem interessante isso que ele falou, porque se nesse caso, se ele não ouvir dessas pessoas, ele acaba sendo influenciado e acaba dando uma rasteira no. Assim, não sei se seria a palavra, acaba tirando o pastor, influenciado pelas outras e acaba se precipitando e fazendo. Todo pastor aí tem que apontar Jesus. a gente vem para o quarto ponto. Você tem uma vida íntegra, integridade. Integridade. Se você não tem interesse de caráter, você vai na brecha. Realmente, eu sou bom. Eu sou melhor que ele, né? Que a outra tá velhinho já, está na hora de ele aposentar. Né? Você entendeu? Se eu não sou íntegro, qual é o meu testemunho? Né? Qual é o meu testemunho? Eu tenho que ser para a igreja aquilo que eu sou para minha esposa, longe dos olhos de todo mundo. Eu tenho que ser para a igreja aquilo que eu sou para os meus filhos, longe dos olhos de todo mundo. Eu tenho que ser para a igreja aquilo que eu sou no meu condomínio, longe dos olhos de todo mundo da igreja. É o caso de Davi, né? Leão e urso no meio não tinha plateia. Não é? Não tinha plateia. Todo mundo foi lá para o Golias, a história mudou, já tinha um pouco, né? Mas ele também descuidou, porque ele estava sozinho lá no palácio, você ficar descansando um pouquinho da guerra, aí ele olhou de novo, olhou mais um pouquinho e fez a besteira que fez. Então você tem que fazer no escondido exatamente aquilo que você faz lá na igreja. Isso é inteireza de caráter. Isso é integridade. Tá? Se você prega que não é para roubar e rouba, se você prega que não é para mentir e mente, é melhor você repensar. Eu tenho mesmo esse chamado? Tá? Esse chamado é de Deus mesmo? Ou é a minha soberba que quer se aparecer? Tá?
responder essas 4 perguntas aqui. Tá? É muito bom. Agora, mais uma coisa que eu esqueci de falar. Nós recebemos dons e capacitações de Deus. E alguns dons e capacitações podem subir um pouquinho a nossa cabeça, como a gente estava comentando aí. Eu sei que aquele desejo que veio do meu coração, que foi plantado por Deus, quando eu reconheço e tenho a preocupação de que eu devo entregar tudo o que Deus me deu para abençoar o maior número de pessoas. Então, quando eu tenho essa visão, dessa importância, dessa urgência, eu posso dizer com certeza que meu chamado feito sim. Se eu não tenho todas essas certezas, como eu falei, eu acho melhor repensar. Abram lá em Jeremias 3:15. Quem achou? Lê para mim bem alto. Sabe, pastores, segundo o meu coração, que os apacentem em conhecimento e com inteligência. Então, quem é que dá, pastor? Senhor. Segundo o quê? Coração dele. Coração dele. Então, em primeiro lugar, a escolha é divina. Tá? E essa escolha, ela não é fundamentada no mérito. Alguém aqui merece ser pastor? Só aposto. Quando eu senti o chamado para o ministério pastoral, eu ajoelhei e falei, não, senhor, você não está falando isso comigo, não. Não é comigo que você está falando, não, né? Acho que é com alguém perto de mim, ou próximo de mim, né? Porque, gente, não merece isso, não. Como Paulo disse, não é que eu seja, não é querendo me comparar com Paulo, mas o verdadeiro crente consegue enxergar isso aí. Miserável homem que sou. Não mereço, Senhor. Não mereço. Não que sou eu. Sou nada, eu zero esquerda. Mas o Senhor faz isso pela sua graça. Então, eu separei 2 exemplos aqui. Jeremias, por exemplo, a gente acabou de ler aqui. Quando ele foi chamado, ele era apenas um menino, uma criança. Ele estava, aliás, estava no ventre da mãe dele ainda. Ele não sabia falar, mas Deus colocou as palavras na sua boca. Então Deus o preparou e o capacitou. Não que ele não tivesse capacitações, como nós comentamos agora. E Jeremias é um caso assim muito típico, né? Porque ele foi profeta há mais de 40 anos. E quantos ouviram a sua palavra verdadeiramente? Quantos? Mas ninguém, né? Então veja que também o sucesso ou o insucesso no ministério pastoral não significa que você tem ou não tem o chamado. Tá? Porque se a gente for pensar assim, então Jeremias não foi chamado por profeta. Mas é a palavra de Deus que assim o diz.
podemos dizer que Jeremias não foi bem sucedido no seu ministério? Quem disse que o sucesso provém de quantas pessoas ouviram a tua voz verdadeiramente? Era a quantidade. O ministério dele era aquele, ó, vai falar. Você vai proclamar a minha palavra. Mas eles não vão ouvir. Isaías foi a mesma coisa. Eles não te ouvirão. Mas quem é que está falando? É o próprio Deus. Então veja bem, não é porque o povo não vai ouvir que o seu ministério não foi bem sucedido. Jonas também. Jonas era um homem que tinha profunda dificuldade de perdoar. Eu não conseguia imaginar como, Senhor, você vai perdoar esse povo aí de Nínive? Como? Mas Deus separou ele para aquele ministério. Você vai lá, eu estou mandando, porque o meu plano para a tua vida é agora e é nesse lugar. Mas Nínive, Senhor, justo eu não podia ser aqui em Israel. Podia ser no berço da minha família e tal. Quando eu comecei a fazer teologias, eu brincava com o pessoal na igreja, né? Porque ao mesmo tempo eu comecei a fazer dois cursos, né? Teologia e inglês, né? Então, agora vou fazer teologia e vou aprender a falar inglês. Por quê? Porque eu vou evangelizar na Disney. Vou evangelizar o Mickey, o Pateta, a Branca de Neve. Vou brincar lá no aí, evangelizando e tal. Aí eu brincava com o pessoal, claro. Isso era uma brincadeira. Mas infelizmente, muitos pastores acham que pensam assim. Você começa a conversar com o cara e começa a ouvir as histórias, meu Deus do céu. Aqui no seminário um dia eu fiquei chocado. Deixa eu já contar essa história para vocês. Chegou uma irmãzinha, né? Eu vinha contando, né, das viagens missionárias, dos acampamentos dos jovens e tal, né? Ah, que legal. Quando você for acompanhar, me convida. Está convidada. Dia tal. E aí, quando vocês vão, tal. Tem piscina, tem. Não. Tem não. A gente vai lá no meio do mato, lá tem um assentamento, sem terra, tal. Vai acampar, vai passar frio, vai comer pouco, vai comer o que tiver ali e tal. Ah, não quero não. Tem que você for para um lugar que tem cama confortável, piscininha lá, tomou água e tal, você não convida, então. Ih, irmãzinha, vai demorar. A pegada nossa é diferente. Gente, ministério é trabalho, não é falar de férias, não. Ministério é sofrer, não é ficar no bem bom, não. Se você não considera assim, como eu falei, repensa aí melhor. Será que eu tenho mesmo esse chamado? Tá? Você vai fazer como mais guia, Senhor. Ah, os caras matam, né? Os caras matam, tira sua pele lá e estica lá, fazendo papel de parede. Enfim. A vocação então vem de Deus. Ela é divina. Deus é quem nos chama para cumprir o seu propósito. O que é que é? Deixa eu dar a bola. O pastor Ed Renekiewicz, ele tem um exemplo muito legal sobre isso aí. Para que a gente inventou a bota? O quê? Para que foi inventada a bota? Aí ele fez a pergunta. Imagine aquela bola do 1000º gol do Pelé. Pelé é feliz? A bola? É, a bola. Feliz? Não. Vamos dar vida para o objeto, vai? Não dá vida para eu exemplo. Eu achei que era isso. Mas aquela bola lá é uma bola feliz? Sim ou não? Não, função bola? Sim, ela é feliz porque ela participou de um evento aí, vai ficar com a história. Essa bola é feliz. Ela faz parte da
da história. Tá, agora é feliz? Não, eu acho que não. Por que não? Porque ela não está rodando. Não está mais, está lá no museu parada. O propósito pelo qual ela foi criado, foi construída, não acontece mais. Foi levar a pica, né? Não, vou aposentar. Então, mas veja bem. Então, veja bem. Era causar briga, né? Deus nos chama para cumprir um propósito. Quando nós deixamos de cumprir esse propósito para o qual nós fomos criados, nós não nos sentimos realizados. Então, aquele que verdadeiramente tem um chamado, é vocacionado para o ministério, ele pode ser um bom administrador, ele pode ser um bom médico, ele pode ser um bom dentista, um bom engenheiro, um bom qualquer coisa. Mas se ele não cumpre aquele propósito para o qual ele é chamado realmente, ele não é feliz. Ele vai se sentir como uma bola que não cumpre mais o seu propósito, que está lá no museu. Então, Pastor, mas tem que cuidar, nossa igreja tem costume de ser rotativo, pastor, né? Às vezes tem que as coisas que falam assim, ele chega na igreja, tem um outro lá, ele mostra o trabalho, ele está boa, cheia, aí troca, tem erro no povo. Aí ele pega e diz, tem coragem de dizer, sabe? Deus me chamou aqui para fazer mesmo. Tem casa de pastor que destrói. O meu vizinho, o pastor da Assembleia, ele abandonou o ministério porque aconteceu exatamente isso. Pegou uma obra do nada, levantou a obra, geralmente são pessoas mais humildes, né? Levantou a obra como pastor e tal. Quando ele se identificou com ele como pastor, ele entrou em um outro lugar, um espaço maior, a série trocou ele. Aí, vou contar um exemplo para vocês. Isso é terrível. Vou contar dois exemplos. Tinha um pastor lá, por exemplo, que estava lá no ministério, ele era um pastor, né? E daí o pastor presidente saiu. O candidato principal ali para assumir aquela nova função era ele mesmo. Daí o presbitério começou a fazer uma série de acusações falsas. Outros irmãos se levantaram e aquele bom pastor não foi escolhido para mostrar aquele ministério, foi escolhido como pastor. Ele foi extremamente magoado. Sua esposa foi extremamente magoada. Aquela família continuou na igreja, sabe, como quem leva um fardo pesadíssimo durante muito tempo. E aquela situação na igreja gerou um certo conflito. Ele guardava a lista, a relação de acusações falsas que foram levantadas contra ele, uma por uma, de quem foi, de quem veio. Daí, a igreja resolveu trazer uma equipe de fora que só trabalha com a resolução de conflitos dentro da igreja. E essa equipe de pastores foi lá e estudou o caso, entendeu o caso, tudo, e começou a dar uma série de palestras, de pregações para todos, né? E aí chegou um determinado dia onde eles iam falar em tudo aquilo que aconteceu. Cada um com suas palavras, né? Mas com a consciência de que eles deveriam olhar para suas falhas. O presidente ali do presbitério foi lá e foi falar e disse: me perdoe, eu fui cristão. Falei contra o pastor, incitei outras pessoas a falarem, isso, milagres. E assim cada um do presbitério chegou e não, o padre maior fui eu. Também confessou seus pecados.
Ele como pastor estava lá para apelação. Todas as apelações. Contra cada um. O que fizeram contra ele? Sem ele ter como algum. Daí era a vez dele. A sua esposa se adiantou, então vou dar mais um tempo para ele. Eu vou lá. Ela chegou lá na frente e falou: olha, a maior culpada fui eu. Porque eu não perdoei ninguém. Eu não perdoei nenhum do Senhor. Junto com meu marido, eu guardei a mágoa de cada um. Guardei escrito lá cada injustiça que fizeram contra nós. A maior culpada sou eu. Daí chamaram o pastor. Aí ele foi lá, né, e disse: não, o maior culpado sou eu. Porque como pastor, eu deveria ter mostrado o que é humildade. E aceitar que se Deus assim permitiu, é porque aquele ministério não era para mim. O meu ministério é onde eu estou, porque Deus assim o quis. E ele não é menor do que o outro. Não é menos importante do que o outro. Mas eu não agi assim. Eu guardei aqui, ó, todas as acusações. O maior culpado sou eu. Enfim, não tem o maior culpado, todos somos culpados. Então vejam bem, nós não podemos nos esquecer que o ministério não é nosso, mas é de Deus. Nós não podemos agir como se aquilo nos pertencesse. Nós não podemos pensar que nós podemos determinar quanto tempo iremos ficar ali. Alguns anos atrás isso aconteceu comigo. Fiquei profundamente entristecido com a igreja, com alguns irmãos, durante um pequeno período, graças a Deus. Porque o Senhor mostrou claramente: você não deixou de ir para outra igreja porque você não quis. Foi porque eu não permiti, eu queria você aqui. Você não perdeu esta função, esse ministério, porque você quis, ou porque o fulano quis, mas porque eu quis mudar, porque eu tenho outros planos para você. E nesse momento aqui, ontem depois de uma reunião de algumas horas, com a diretoria da igreja, com o pastor presidente, eu vislumbrei que talvez as coisas mudem de novo no meu ministério. E é um ministério que eu amo muito e que vai me machucar muito. Mas o ministério não é meu. Não interessa que eu vá sofrer, porque cada vez que a gente é mudado, né? Mas, Senhor, eu vi a coisa lá nascendo, vida, valendo, telha, agora que está pronto. É, meu filho, talvez eu precise de você em outro lugar. Por mais que doa. Nós temos que ter essa visão. O ministério, a ovelha, não é minha. Nunca foi. É do Senhor. Se eu não ajo assim, se eu não tenho forças para agir assim, eu posso me questionar se chamado vem mesmo dele. Porque se vem dele, eu tenho que estar disposto a estar nas mãos dele, para ele me colocar aonde ele quer, porque o ministério veio dele e ele tem um plano para mim. Não sou eu que tenho planos para mim. Os meus planos têm que ser os planos dele. Então essa é a diferença. Professor, um comentário aí, não sei, às vezes posso até ser infeliz no que eu vou falar, mas, por exemplo, a igreja comunitária da Assembleia de Deus, já foi feito um estudo lá que se o pastor presidente fosse visitar cada igreja um dia, ele ia demorar 8 anos
para dar um dia de culto ele está com a igreja. Então, a Assembleia, principalmente, é um ministério muito grande. E aí a gente vê uma troca, não que Deus não permita, nada dentro da igreja aconteça se o pastor, que ele não esteja ciente. A gente vê dentro da igreja, eu falo do meu ministério principalmente, muita troca visando política. E a indignação desse pastor que ele falou, eu apesar de eu não ser pastor, né, eu consigo entender perfeitamente, porque eu não sei quais são os critérios que essa diretoria toma para olhar para o pastorar e falar, não, o pastorar não está aqui, vou mandar o pastorar para cá. Eles têm uma política assim. O pastor não passa mais que 4 anos numa igreja. Eles não se preocupam em saber se o pastor está bem, se a igreja está recebendo, se a igreja está crescendo e etc. Abra em Daniel, capítulo 2. Você já vai entender já. Profeta Daniel, capítulo 2. Acho que é 21 e 22. Quem achou aí pode até. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Tem muita gente querendo determinar muita coisa, mas quem determina tudo é Deus. É Ele que estabelece reis e depois reis. Então, se a gente estivesse orando como Jesus nos ensinou, olha como seria diferente as coisas. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Na terra como ela já é feita lá em cima. Exatamente. Então veja bem, você fica indignado? Eu também fico. Falei aqui, abri meu coração aqui com vocês. Isso aconteceu para mim lá no passado e eu estou vendo que vai acontecer de novo. Senhor, está doendo. Senhor, vai doer muito. Mas a minha oração tem que ser essa. É difícil. A gente vê fulano, cigano, vai para tal. É difícil, é difícil. É difícil, porque de novo eu estou vendo politicagem no meio. De novo eu estou vendo politicagem no meio, tá? Então. De novo. Não é a primeira vez não. Mas não foi assim que Jesus me ensinou a orar? Não foi isso que ele acabou de ler aqui, gente? Meu, ainda que nada dê certo como você planejou, ter fé significa isso. Deus está no controle. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Exatamente. Essa vontade da confirmação da chamada, a experiência que eu já vivi isso, já passei por isso. Acontece as questões de toda a igreja, todo o ministério acontece isso. Você sente a confirmação da tua chamada, independente do lugar onde você vai, acontece aquilo que aconteceu com José. Deus era com ele. Deus era contigo. Você é tirado de uma congregação que tem lá 200, te coloca com 10. Deus não vai deixar você só com 10 hoje. Deus vai aprovar o seu trabalho e também vai prosperar nisso. Então a gente tem convicção da chamada. Me tiraram, eles não tiraram, mas Deus tem um propósito nisso. Nada acontece sem que seja da vontade do Senhor. Departamento é a mesma coisa, ele tira um departamento e põe no outro, parece que foi rebaixado. Não foi rebaixado. Para eles teve pressão, mas agora Deus. Nós não podemos olhar para as coisas com os olhos do mundo, sim com os olhos de Deus. Nós temos que lembrar que toda a glória que é mandada a Deus é glória vazia, tá, gente? Então, a gente não pode, como muitos pastores aí fazem, né? Que ficam agindo com altivez, com orgulho.
adianta. Nós não estamos no ministério porque somos alguém, somos nada. Estamos para anunciar o único que é digno de toda a honra e toda a glória. Seja para seja para 1 milhão. Tem ministério, meu ministério é grande, é isso, é aquilo, eu dirijo uma igreja com 5 mil membros. Não, eu dirijo uma igreja enorme, com meia dúzia. Porque a glória não é para mim, é para Deus. E olha que tem, dentro dessa vocação aí, eu creio que a pessoa também tem que saber da sua vocação aí, nesse sentido de ser pastor de mim e ser pastor de 10. Se tiver um camarada que não vai ter condições de pastorear a minha, ele vai afundar. A questão vai de Moisés, quando o sogro deu um conselho para ele, o que foi a orientação? Chefe de 1000, chefe de 50, chefe de 100, pessoas e cada uma das suas. Sabe por quê? Porque Moisés levou 80 anos para ser preparado para passar pelos 40 anos. Deus não tem pressa para preparar o ministério, não. Deus não tem pressa. E quando Ele prepara, Ele sabe quem e como Ele está preparando. Então, quando você tiver dificuldade, Ele vai mandar um Jetro lá para te falar, olha, separa aí e tal, né? Líderes de 1000, de 100, de 50, tá? Porque senão você vai ficar doido. Puxa vida, que cara inteligente. Não, Deus mandou ele lá. Deus moveu ele lá para falar aquilo para ele. Tá? Mas a pressão por resultados sempre faz surgir essa frasezinha mágica: Deus tem pressa que as coisas aconteçam. Deus não tem pressa, porque as coisas vão acontecer. Ele sabe que as coisas vão acontecer, porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente. E já determinou um tempo certo para cada coisa. Exatamente. A coisa não aconteceu, mas Ele sabe que vai acontecer, porque a palavra nem veio à minha boca, Ele já sabe como falar. Então vejam bem. Outra coisa que nós temos que entender aí, que Deus, quem dá pastores na sua igreja, é que Deus é quem coloca os membros do corpo como lhe apraz. Está lá em Efésios 4:11. Abra lá em Efésios 4:11. Quem achar aí, lê para mim. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Todo mundo é pastor? Não. Não. Esposa do pastor é pastor? Não, Não. Filho do pastor é pastor? também não. Não. Nem futuro pastor. Nem futuro pastor. A gente vê hoje um nepotismo dentro da igreja enorme. Exatamente. Não tenta assumir o lugar de Deus colocando pessoas no ministério. Quem coloca é Ele. Não quer dizer que não pode ser. Deus tem chamado mesmo. Sim, exatamente. Isso não significa que não. Tá? Isso não significa que uma esposa de pastor não pode ser uma pastora. Tá? Aconteceu na minha família recentemente. Nós, há poucos dias, fomos numa viagem missionária. E toda viagem missionária, a gente tem que fazer o seguinte: eu durmo onde tiver que dormir, seja confortável ou não, fico com a minha esposa no plano que dá, se não dá, cada um vai para um lado, e aconteceu isso. Nós fomos numa cidade, ela foi para um bairro, fui para outro, eu fui evangelizado de um lado, ela foi para o outro, tá, e daí
precisa de um pregador, onde ela estava. Ah, ela é esposa do pastor. Ah, a irmã vai pregar. Não. Pera lá. O pastor lá em casa é o meu marido. Eu sou a esposa do pastor. Se você precisar que eu cante lá na igreja, eu vou cantar. Porque eu canto. Mas quem prega, quem tem esse dom para pregar, é o meu marido. Eu sou a esposa dele, a ajudadora dele. Tem diferença. Então, gente, você precisa saber qual é o seu chamado, qual é o seu dom. E saber falar e não. Não adianta, se eu não tenho chamado, o dom, não recebi o dom para fazer determinada coisa. Gente, não estou falando que a esposa do pastor não pode pregar ou não sabe pregar. É uma característica na minha esposa. Se ela for lá na frente no grupo para pregar, se ela for para orar, para cantar, ela tranquilamente. Agora você fala, você vai pregar? Ah, gente, ela vai cair das pernas, né? Então, você é verdade. Uma coisa é isso, se você me chamar para cantar, eu vou falar, espera sentado, porque o pé vai cansar. Não canto. Essa voz que está com a rachada aqui, né? Eu sei louvar, vou louvar, tudo bem, mas agora ir lá na frente para cantar, fazer feio, vou até dar mau testemunho, né? Porque, gente, que isso? Roupa horrível, toda desafinada. Deixa eu cantar junto com a congregação. Louco, Senhor, glória a Deus. Eu gosto disso, mas é lá no meio da multidão. Né? A minha esposa também. Você pediu para dar uma palavra aí, ela foi num grupo familiar e pediram para ela dar uma palavra. Disse, tá? Ela fez uma passagem bonita, mas para ir lá no culto, lá, irmãos, vamos saber. Ela não consegue. Entendeu, gente? Então, cada um tem o seu chamado, recebe dons que os prepara para isso. Né? É Deus que coloca os membros no corpo como lhe apraz. Não somos nós que decidimos, mas Deus. Tem gente querendo fazer isso aí, querendo decidir no lugar de Deus. Aí é que dá aquela confusão. Nós vimos no assunto anterior o desastre de muitos pastores. Tá? Desastre. Desastre para o reino. A visão deles, onde outros aí, nossa, o cara é bem sucedido. Né? Olha quantos membros tem na igreja. Né? Mas se ele não é aquele foi chamado por Deus, e se ele não faz a obra de Deus, se não é Deus o glorificado na sua obra, ele vai responder isso. Grande coisa você almeja, mas você vai ser cobrado por isso. Não se esqueça. Você tem que ser reconhecido. O pastor não ocupa um lugar de destaque na hierarquia da igreja. Quem acha que o pastor é o chefe, é quem manda, é quem é. Não é assim não. Ele é servo de Cristo, antes de mais nada. Ele é servo da igreja. O pastor não manda fazer, ele arregaça a manga e vai fazer. Gente, precisamos aí fazer um mutirão para limpar o terreno da igreja e tal. Você chega lá, manguinha, arregaçada, inchadinha na mão. Então, irmãos, olha, eu não sei direito aqui, mas eu vou aprender junto com vocês, tá bom? Eu vou cair aqui junto. Não faça isso, fica lá na pompa. Faz que nem eu vi lá no vídeo, o pastor voltando de férias. Vai rindo, de limusine chegando. É que Deus é misericordioso. Esses
pastor, eu já mandava um raio fulminado, desgraçado ali na minha hora. Mas como Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, nunca vou poder me comparar com Ele, então, né, isso passa. Quem sabe? Deus vai sempre dar mais uma chance. Né? Até quando? É o dia que Deus vai chamar. E nós sabemos que, né, nós estamos numa filinha. Só tem uma vozinha aqui, o próximo. Quantos estão na sua frente? Sei lá. O próximo pode ser eu. Isso tem que estar na minha consciência. Deus não apenas chama, mas Ele especifica a missão. Então, quando Ele chama você, Ele já te mostra, ó, é lá que você vai. Quando Deus chama Moisés, Ele falou por quê? Você vai tirar lá o povo do Egito. Moisés estava a fim de fazer isso. Então, Pai, Senhor, eu sou meio duro de palavras, tal. Faz tanto tempo que eu saí de lá. O povo não vai querer me ouvir. Tentou mil desculpinhas lá, né? Mas, não, eu chamei você para ir lá. Pastorear é alimentar o rebanho de Deus com a sua palavra. Abra lá em Atos 20, 18 e 18. Quem achar primeiro já vê comigo. Isso é muito importante. Isso tem que estar dentro do nosso coração. Pastorear e alimentar. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Até o 21? É. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma, proveitosa e de boa ensinar publicamente e também de casa em casa. Então veja bem, alimentando, mesmo passando por todos os problemas, né, alimentando o rebanho. Só que para alimentar o rebanho, o pastor deve estudar e se alimentar bem da palavra, para alimentar a igreja. Gente, se você acha que você tem chamado para ser pastor e é preguiçoso, por exemplo, você manda estudar, manda ler, manda trabalho e tal, repensa no seu ministério. Porque para ensinar você tem que se preparar, tem que se alimentar, tem que comer a palavra, dia após dia. Você não pode ler a Bíblia, estudar a Bíblia só para preparar o sermão. Você tem que viver aquilo lá, você tem que comer aquilo lá dia após dia, para estar cheio daquilo que você vai falar. Lá em 1 Timóteo 4,13, Paulo exortando a Timóteo, mas se aplica na leitura enquanto não estiver aí. Estuda, estuda, meu filho. 2 Timóteo 2,15. O que diz? A internet tem tudo. Você não vai parar no meio da aconselhamento de dar licença que eu vou consultar no vídeo aqui que eu tenho que falar de você, tá? Vai dar tempo. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como aprovado, como obreiro que não tem se envergonhar. Do que não tem do que se envergonhar. Que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Quem maneja bem a palavra da verdade? Aquele que folheia esse livro aqui todo dia. Você não faz isso todo dia, você não maneja. Nem bem. Uma ovelha faminta fica inquieta, está sujeita a desviar-se para lugares perigosos.
Se você não alimenta as suas ovelhinhas lá, ela fica pequena. E hoje a gente compete com a internet, com a TV, com tanta coisa aí, tantas falsas doutrinas, tantas doutrinas avessas. Se você não alimenta bem aquelas ovelhas, que se passar, não são suas, são do Senhor, né? Mas é obrigação tua alimentá-las, porque Deus te colocou lá para fazer isso, ela vai buscar alimento em outros lugares, em outros pastos. Como a ovelha não sabe cuidar de si mesma, vai comer coisa estragada. E vai passar mal. Muito mal, e vai se perder. Pastorear é proteger o rebanho de Deus dos lobos vorazes. Vejam bem, a Bíblia em vários textos fala de lobos em pé de cordeiro, dos falsos profetas que estão aí. A gente está cansado de ver na mídia esses lobos aí falando cada absurdo. Os pastores precisam analisar a literatura que entra na igreja. Você tem que ver qual é a revistinha da escola bíblica dominical, o que está entrando lá, o que estão falando lá, o que o professor fala. Tem que estar sabendo tudo que é aplicado na igreja. Quantas heresias eu peguei aí em literaturas? Às vezes é apresentação de teatro. Apresentação de teatro. Não, pastor, antes de ir lá para a igreja, tá, eu vou assistir aqui. É uma igreja batista, mas tem bastante apresentação, assim, das irmãs, jovens. É meio que método da Assembleia. E às vezes dá um susto às músicas de vingança e não tem como controlar. Os pastores precisam examinar as letras da música que são cantadas na igreja. Antes, né? E os líderes do departamento deveriam ter essa iniciativa, levar lá. Exatamente, o pastor tem que falar isso. Ó, antes de vir cantar aqui, me manda as letras. Não é qualquer música que vai cantar na igreja, não. Não é qualquer literatura que vai entrar, não. Volta, põe Jesus, tira você. Escritura, Escritura o quê? Não é nada teu. Os pastores não devem dar o púlpito da igreja a pessoas que não são comprometidas para a fidelidade das escrituras. Nem que seja para tocar um instrumento. Nem época de eleição? O cara pode ser o melhor. Vai ter que cantar bom, Vai sair né? Se envolvido com politicagem, não, pode vir aqui falar aqui. O cara é o quê? Tem sido 2 ônibus. Nem convertido ele é. O cara não conhece a Deus, não conhece a palavra de Deus, o que vai dar o público para ele? O público vai dar para você, para um ungido de Deus, um escolhido de Deus. Grande honra foi dada na tua mão. Você vai entregar para qualquer um? Que se dane o cargo dele é nada diante do Senhor. É Deus a quem coloca reis e institui reis. Ele que determina tudo, Ele que é o rei dos reis, Senhor dos senhores. O restante é